Gente, hoje eu fiz um café para as minhas filhas falarem a respeito de algo que elas comentam aqui em casa, que é um sentimento de não querer crescer. Ela passou por isso um pouquinho antes, né? E agora ela fala a mesma coisa. Então a gente vai conversar sobre isso, tomando um cafezinho super harmônico. Agora eu não tenho mais, né? Não? Vontade de não crescer, mas eu ainda tinha. Porque até porque você cresceu. Por que você pensava isso? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Uns 5? Nossa, não sei. Mas eu era muito pequena, né? É, e uns 10 também. Quando você tinha uns 10 anos, você também pensava isso que você falava. Eu sempre vi os adultos, tipo, fazendo coisa de adulto e aí eu era criança fazer coisa de criança. Me vinha o sentimento, tipo, nossa, eu vou crescer e eu só vou fazer coisa chata. Eu quero fazer coisa legal pra sempre. Tipo, coisa chata o quê que adulto faz? Tipo, que nós assistir jornal. Até hoje eu não assisto Jornal Nacional. Mas ninguém assiste TV nessa casa. É. Ninguém Mas assiste TV. lembra que a gente assistia? Lembro. Vocês dois assistiam? Lembro. E aí era só jornal, e aí eu ficava, nossa, que chato, eu não quero ver jornal. Porque tá mais perto de morrer, e eu não queria morrer. Uau, tô morrendo, velho. Ah, porque eles eram muito sérios, tipo, não queria ser sério assim. Eu queria ter infância ainda. Eu tinha muito medo de crescer e ficar sozinha. Eu ainda lembro desse sentimento. De não querer crescer. Tipo, eu ficava, e agora? Eu vou crescer, eu vou ficar longe da minha família, eu não quero. E você, Marquinhos? Por que ontem mesmo você falou pra mim que não queria crescer? O que vem na sua cabeça? Não sei. Mas qual que é o sentimento? Igual a Juju contou. Nenhum, só fico tipo assim, eu não quero trabalhar. Ah, gente, não quero gravar, grava vocês aí. Cansei, sabe? Então, vem aqui, João. Você já teve medo de crescer? Conta, João. Filho. Não. Você já teve medo de não crescer? Você já teve esse sentimento? Medo de quando você era crescer, pequeno? medo de crescer. Ai, gente, é que eu tenho medo de não crescer. Acho que eu não cresci nada. Eu não. Não? Não. Nunca pensou nisso? Mentira. Verdade. Nossa, não tá na Você minha sempre cabeça quis agora. crescer? Não, pra mim Gente. foda-se, ué. Tempo é... E vocês já conversaram isso com os amigos de vocês? Tipo, já surgiu esse assunto do medo de crescer? Já. Não. O seu não? Você Ah, nunca oui. conversou sobre isso com seus amigos? Não. Sobre o que vocês conversam? Sobre usar drogas, né? Essas coisas de adolescente dinâmico também. Eu já conversei com os meus amigos sobre o medo de crescer. Já, Juju, e aí? Já, Conta e- pra gente. O assunto drogas fica pra outro vídeo. Todos também tinham esse sentimento. É porque o medo de crescer que a gente fica é o medo das responsabilidades, na verdade. Quando a Sim. gente é pequeno, a gente vai vendo que é muito gostoso ficar naquele mundo da fantasia, naquele mundo de brincadeira, naquele mundo de criança, é realmente muito gostoso. E quando a gente vai percebendo, dependendo da ligação que a gente tem com os nossos pais e com os adultos, e o quanto isso é complicado pra eles no dia a dia, né? Viver o dia a dia, pagar conta, administrar a casa, limpar, arrumar, enfim, que foi o que vocês viram, seu pai trabalhando pra caramba, eu também estudava e cuidava da casa, e até hoje é assim. Eu acho que vinha esse sentimento de, nossa, deve ser difícil demais, deve ser um saco, deixa eu ficar aqui nesse lugarzinho por mais tempo e curtir. Sim. Né? Que dá tempo de... que ainda bem que deu pra vocês pensarem nisso um pouquinho. Mas é uma coisa que a gente não foge, né, da vida. É, por Graças isso a que eu Deus. ficava triste, porque eu sabia que não ia adiantar eu querer ser criança pra sempre. Mas eu também acho que tem muito a ver com o fato dos adultos não curtirem muito, sabe? Tipo, só se preocupar em trabalhar e trabalhar, sabe? Mas então, de não ter qualidade de vida que você É, diz, exatamente. não ter... porque depende, a gente sempre morou em São Paulo. A cidade, ela tem essa exigência um pouco. A gente entra nesse ritmo paulista de trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, dormir e de final de semana, às vezes, sair. No meu caso, o caso do meu ex-marido, por exemplo, como a gente tem 3 filhos, na época que a gente era casada, ficava difícil sair todo fim de semana, porque era muito gasto, porque às vezes realmente não dava, porque às vezes ele estava muito cansado, eu estava muito cansada, então também tinha essa situação. Ou ficavam doentes, as crianças ficavam doentes. Então é uma série de imprevistos que acontecem, diferente de quando a gente morou no interior, por exemplo. Quando a gente morou em Lins,
Era outra vida. A cidade era pequena, 5 minutos a gente fazia todas as coisas que a gente precisava fazer, tipo banco, do dia a dia mesmo, né? Porque a cidade tinha uma outra exigência. Então a gente conseguia ir pro clube com eles lá, a gente conseguia jogar bola, conseguia ir na sorveteria, era tudo muito perto, tudo muito próximo. Então é outra realidade de vida. Tudo barato. Tudo barato. Ainda mais em 2004. Foi 2000. Então, até que Lins, não é que Lins era muito barato, é porque não tinha tanta opção pra gastar, igual aqui, né? São muitas opções. É verdade. Também tem muita coisa gratuita aqui em São Paulo. Muita coisa gratuita. Só que longe, por exemplo, da gente que mora em Osasco. Tem o Parque Chico Mendes aqui do lado. O Parque Chico Mendes. O Parque Chico Mendes tem umas coisas legais. Sim, eu sempre ia com meu avô dar pão pros patos. Entendeu? Você tem pressa de crescer? Eu não. Pra mim, tanto faz. Tanto O tempo, faz? ele tá passando do mesmo jeito, desde que eu nasci até agora. Então não vai mudar nada. Se eu ficar com pressa ou não. Ontem você tava falando... Enfiando essa coisa na minha cara, velho. Ontem você tava comentando a respeito... Uma hora que eu passei aqui na sala, falando pra vocês arrumarem a casa, enlouquecida. Você disse assim, mamãe, a vida é tão efêmera. O que você quis dizer com isso? Ué, Eu entendi, mas eu quero que você explique pras pessoas que estão assistindo. a vida não é efêmera, agora é infinita, assim. Você Não, vive. então comente. Comente. Disserte sobre É. isso. Ué, você vai nascer, aí você vai viver a sua vida passando o tempo do mesmo jeito. Aí você vai morrer e acabou. Você já viu a teoria da relatividade da física? Já. Mamãe, tá todo mundo ouvindo, não precisa ficar virando. O tempo é relativo e ele dura mais ou menos pra algumas pessoas dependendo das coisas que elas façam. Mas ele dura na sua cabeça. Sim, mas isso é muito louco, não é? Adoro as discussões deles. Não é muito louco isso? E daí? Que por mais que o tempo seja o mesmo pra todo mundo, a gente Parece, tem percepção sim. diferente de tempo. É muito da hora, não é muito da hora. É muito da hora. Como que vocês entendem isso? Tá, mas como que vocês entendem isso? Essa subjetividade do tempo? Ué, eu entendo que cada um aproveita o tempo de uma maneira particular. Eu li um texto na faculdade que fala sobre tempo. Fala o quanto a gente busca o tempo, só que ao mesmo tempo a gente gasta o tempo. E com essa vinda da modernidade e tal, a gente não luta mais para o tempo. A gente luta pelo tempo. Então, pra gente ter tempo. A gente luta pra ter tempo de sobra. Exatamente. Pra ter tempo pra fazer Pra fazer tudo que a coisas. gente precisa fazer. Pra fazer coisas. Aham. Então, mas eu entendo isso, não sei se vocês entendem assim, como tempo pra fazer coisas prazerosas. Porque Sim. tempo a gente tem. Sim. Só que o que que a gente em que a gente investe o nosso tempo? Que escolhas que a gente faz? Verdade. Que as mídias hoje, essa vida tecnológica que a gente leva, ela tira a gente da vida, né? Por exemplo, o contato com a natureza. São poucas pessoas que têm esse privilégio. Principalmente nós aqui, que vivemos numa metrópole. É isso, então? Então, é isso. Só que essa questão do tempo também tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, de não querer crescer. Sim. Tem tudo a ver com De não querer querer que o crescer. tempo passe. Que tem? Da infância. Então, mas o que tem na infância que a gente não quer que passe? Alegria, felicidade, simplicidade. Simplicidade. Mão na terra. Fazendo Natureza. bolo de lama. Lembra que eu fazia? Lembra? É uma delícia, né? E você? É o quê? Príncipe. Um homem de poucas palavras. Lembra que você tinha um amigo imaginário? Eu lembro que eu tinha um amigo imaginário. Você lembra o nome dele? É Biel, né? Era Biel. Eu acho. A mãe do Biel fazia um bife maravilhoso pro Biel. E ele contava pra mim, tipo, dizendo: mamãe, seu bife é horrível. É verdade. Você lembra Você não disso? lembra? Não lembro, eu só lembro que ele é uma entidade, assim, ó. O Biel. E ele morava em Bauru. Morava em Bauru. Biel era um deus. Foi isso? É, eu passava na frente de umas casas assim, e cada hora ele morava em um lugar. Eu falava, nossa, o Biel mora aqui. Aí, do nada, outra casa, ele mora aqui, assim. E aí isso passou pra você assim naturalmente. Você não tem saudade? Passou, não. Não? E como é ser adolescente hoje? Nossa, é uma maravilha. Adoro ensino médio, essas coisas assim, boas da vida, né? Seu ensino médio é bem puxado, né, filho? Nossa, é uma bosta, né? Muito bom, na verdade, o ensino. Ai, caramba, eu preciso estudar, eu tô aqui, gente. Tá vendo? Isso é uma vida adulta.
ele já é um pouco adulto. Quando ele vira e fala, eu preciso estudar agora e eu tô aqui, nesse prazer, conversando uma conversa, tomando um café com a minha mãe, com a minha irmã, mas existem outras coisas que eu preciso colocar na frente, são prioridades. E aí, quando a gente é criança, a gente não tem prioridade. O que dão pra gente tá bom, se coloca a gente na terra tá ótimo, se coloca a gente na areia também tá, a gente tá conhecendo o mundo. E quando a gente cresce, a gente tem que estudar pra prova, a gente tem que ir no aniversário da sogra. Ler um livro de 220 páginas. Ler um livro de 220 páginas, ler os textos da faculdade, entendeu? Tem a Maria Clara que tá lá estudando pra prova dela também. O tempo passa, o tempo corre. O tempo voa e a gente só tem a família. Nossa, velho. Qual que é o rumo desse vídeo, gente? Hoje a gente falou um pouquinho sobre o medo de crescer, que é um pouco do que os meus filhos tiveram, um sentimento que eles já tiveram. E a gente também falou um pouquinho sobre o tempo e sobre o fim, sobre a morte. Deixa o like aí, ó, meta de 4 likes. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos que Deixa nos seus comentários, tomar... nos comentários se você já se sentiu assim. Deixa nos comentários se você já se sentiu assim alguma vez. Tá mexendo enquanto vocês estão gravando. Ai, que bom. E compartilha conosco se você já teve medo de crescer, se você, como é isso, pensar sobre isso pra você, o que mais que a gente falou? Sobre a morte, pensar o fim das coisas, que foi aquilo que o João dividiu um pouquinho. Deixa aí nos comentários, compartilha um pouco como você pensa e obrigado por ter tomado um cafezinho com a gente hoje. Beijo.